Sou completamente desastrada nisso. Eu era uma péssima atriz na escola e nunca consegui dominar a arte da imitação. Mas meu marido, ele consegue fazer isso muito bem. Ele consegue imitar todas as vozes. A família real acaba de divulgar um novo comunicado sobre a rainha Camila e não é o que ela queria ouvir, já que redefine discretamente seu lugar na hierarquia real. Embora o anúncio evite drama à primeira vista, o momento escolhido para divulgá-lo conta uma história diferente, visto que William e Catherine parecem estar roubando a cena. Enquanto alguns observadores da realeza acreditam que isso visa proteger o futuro da monarquia, outros dizem que se trata de antigas feridas que nunca cicatrizaram completamente. De qualquer forma, o futuro papel de Camila já foi decidido. Quer saber qual será? Continue lendo para descobrir. Anúncio sobre o futuro papel da rainha Camila. A rainha Camila trabalhou arduamente para conquistar seu lugar na monarquia, desde que foi finalmente aceita como parte da família real em 2005. Ela galgou posições com muito esforço, tentando apagar anos de escândalos e desconfiança pública para construir uma imagem positiva. Embora tenha tido sucesso nisso, jamais imaginou que a família real, por meio do príncipe William, anunciaria que ela não fazia parte de sua visão de longo prazo para a monarquia. O anúncio foi um choque para Camila, que sempre desejou continuar cumprindo seus deveres até o fim. Mas será que o anúncio do príncipe William tinha a intenção de surpreendê-la? Continue assistindo para descobrir. Em entrevistas recentes, o príncipe William, ao expor seus planos para a monarquia, afirmou claramente que não tinha intenção de envolver a rainha Camila. Ele deixou clara sua posição de que, ao assumir a monarquia, seu foco seria envolver os membros mais jovens da família real, que poderiam se comunicar diretamente com o público em pé de igualdade. Ele não envolveria os membros mais velhos, que se apegavam às rédeas do método tradicional da monarquia, que priorizava o dever estrito em detrimento da conexão pessoal e da comunicação à distância. Em vez disso, o príncipe William vislumbrava um relacionamento mais próximo, onde o público e a monarquia se sentissem muito mais conectados, e Camila claramente não estava entre os que seriam incluídos. Fontes internas relataram que, quando William anunciou isso na televisão nacional, Camila teve uma discussão acalorada com Charles, pois sabia que William planejava assumir seus papéis e entregá-los aos membros mais jovens da família real, privando-a também de suas responsabilidades e tornando-a irrelevante. Quando William retornou ao palácio, seu pai tentou convencê-lo a envolver os membros mais velhos da família real nas futuras funções da monarquia, já que eles ainda eram relevantes e experientes. Eles não deveriam ser marginalizados como se não fossem importantes. Mas William disse que essa decisão não era pessoal, e sim baseada no futuro da monarquia, para envolver mais os membros mais jovens da família real no funcionamento diário da casa, preparando-os desde cedo. Camila interveio, dizendo que ainda queria servir e que os membros mais jovens da família real não seriam capazes de desempenhar a maioria das funções. O príncipe William, no entanto, afirmou que os membros mais jovens da realeza aprenderiam e que seria divertido e interativo para todos começarem a se envolver mais nas responsabilidades reais. Fontes internas relataram que o príncipe William também sugeriu que os membros mais velhos da família real poderiam se aposentar quando ele assumisse o trono, assim como seu avô, o príncipe Philip, fez durante o reinado da rainha Elizabeth II. O príncipe Philip retirou-se das funções públicas e foi para Wood Farm, na propriedade de Sandringham, onde passou o resto de seus últimos dias enquanto a rainha Elizabeth continuava a reinar. Camila ficou chocada ao ouvir as palavras do príncipe William. Não se tratava apenas de uma declaração que delineava políticas, mas sim de uma demonstração de rancor pessoal contra Camila. Seus olhos se voltaram para baixo, tristes. O rei Charles tentou conversar com o filho, mas nada mudou nos planos futuros de William para a monarquia. Isso foi de partir o coração para Camila, mas ela sabia naquele momento, assim como todos, que não teria nenhum papel relevante nem exerceria nenhuma função quando o príncipe William assumisse o trono. Mas ela nunca esperou por isso, já que ela e William pareciam estar se dando bem nos últimos meses. Mal sabia Camila que William nunca havia levado a sério essa proximidade recém-descoberta. No início de 2024, quando o rei Charles e a princesa Catherine adoeceram e ambos foram diagnosticados com câncer, foi noticiado que Camila e William haviam se aproximado. Isso se baseava na doença compartilhada de seus cônjuges. O desgaste emocional de cuidar de seus cônjuges doentes gerou empatia mútua, pois ambos lidavam com preocupação, pressão pública e responsabilidades crescentes. Gradualmente, começaram a se entender.
Embora a conversa entre eles costumasse ser cordial no passado, ela melhorou. O relacionamento profissional tornou-se mais tranquilo e, occasionalmente, eram vistos rindo juntos. William passou a admirar a força discreta de Camila e reconheceu publicamente o mérito dela por ter amolecido o pai e revelado seu lado mais humano. A lealdade inabalável e o cuidado de Camila para com o rei durante esse período acabaram por conquistar o respeito de Guilherme. No entanto, apesar de todos esses reconhecimentos e elogios à dedicação de Camila, Guilherme ainda tinha um plano diferente para o futuro da monarquia, que não a incluía. E isso se devia às antigas mágoas que Camila havia lhe causado. Além disso, ele sabia que Camila era uma mulher ambiciosa, então sabia que era melhor não envolvê-la em seus planos futuros. Quando Camila se casou com Charles, dizia-se que ela manteria o título de princesa consorte quando Charles se tornasse rei. No entanto, ela trabalhou incansavelmente, provando seu valor diariamente à monarquia, de modo que se tornou uma das integrantes da realeza mais dedicadas e trabalhadoras. A rainha Elizabeth II também reconheceu a dedicação de Camila à monarquia e anunciou, em seu jubileu de platina, que desejava que Camila fosse coroada rainha consorte após sua morte. O anúncio surpreendeu muitos, incluindo os príncipes William e Harry. Esse momento marcou uma mudança na percepção pública e, surpreendentemente, aproximou ainda mais William e Camila, enquanto Harry se afastava de suas funções reais. Camila ficou entusiasmada e feliz com o anúncio. E quando a rainha Elizabeth faleceu em setembro de 2022, Camila foi coroada rainha consorte da Inglaterra. Mas isso não foi suficiente. Ela fez questão de pressionar Charles para que removesse o título de consorte de seu título e pediu que fosse chamada simplesmente de rainha. Quando Charles fez esse anúncio no banquete de sua coroação, muitos o desaprovaram, especialmente a princesa Anne, que disse sem rodeios que Camila nunca seria uma verdadeira rainha, não importando o quanto tentassem mudar seu título. Ela seria Camila, a outra mulher que destruiu o casamento de Diana e levou a monarquia a inúmeros escândalos. Mas Camila não se importou com as palavras de Anne. Ela havia conquistado o que sempre almejara, um dia ser rainha ao lado de Charles, e agora era tratada como sua rainha Camila. Era surpreendente, mas demonstrava a ambição de Camila em alcançar seus objetivos. Contudo, esse sonho quase foi interrompido quando o rei Charles começou a adoecer, apenas 2 anos após sua ascensão ao trono. Quando a notícia sobre a saúde debilitada do rei Charles se espalhou, o público se solidarizou com ele e desejou-lhe uma rápida recuperação. Fontes internas, no entanto, relataram que Camila queria que o rei Charles mantivesse sua doença em segredo, pois não queria que ninguém soubesse. Mas Charles se recusou e falou abertamente sobre o assunto. Camila, no entanto, estava ao seu lado, encorajando-o a melhorar, pois não queria largar as rédeas do poder tão cedo, visto que haviam acabado de assumir a monarquia e seu sonho de ser rainha estava se concretizando. Mas a idade não está a favor do rei Charles, que ascendeu ao trono aos 73 anos, tornando-se o monarca mais velho a fazê-lo, e com a idade vem muitas doenças que tendem a limitar o seu desempenho. Com o rei Charles enfrentando diversos problemas de saúde, o futuro da monarquia se volta para a família de Gales, o príncipe William e a princesa Catherine, que se tornaram o novo foco da monarquia. Camila, no entanto, tem tentado ganhar a simpatia de William para que ele a inclua em seus planos futuros. Mas, ainda assim, nada mudou para William. Ele ainda se lembra de quem Camila é, mesmo depois de tantos anos, e ela agora ostenta o título de Rainha Consorte Camila. Mas algumas feridas nunca cicatrizam. Não importa o quão devotado e dedicado você seja ao seu dever. Continue acompanhando enquanto exploramos as feridas que William ainda carrega em seu coração. As feridas não cicatrizadas do príncipe William. A relação entre o príncipe William e a rainha Camila foi tensa desde o início. Isso se devia ao envolvimento passado dela no casamento dos pais dele. William sempre soube do caso extraconjugal do pai com Camila e ficou profundamente magoado com isso, o que acabou levando ao fim do casamento dos pais. William tinha 15 anos quando sua mãe, a princesa Diana, faleceu. Ele era suficientemente maduro para entender o que estava acontecendo, pois cresceu ouvindo rumores e escândalos envolvendo seus pais. Ele também os vivenciou, tendo que visitar o pai e a mãe durante o período de divórcio. William também havia lido as histórias publicadas na imprensa, incluindo o infame escândalo Camilla Gate, e assistido às entrevistas comoventes de sua mãe, onde ela descrevia Camilla Parker Bowles como a terceira pessoa em seu casamento, uma mulher que arruinou seu conto de fadas.
William viu essas coisas aos 15 anos, quando ainda era muito jovem para compreender completamente tudo o que aconteceu, mas ainda assim testemunhou. E tal mágoa ou ferida não poderia simplesmente cicatrizar com o tempo, especialmente após a morte de sua mãe. Embora William e Harry não pudessem fazer nada para salvar o casamento de seus pais por serem jovens, o que mais os magoou foi que, mesmo enquanto lamentavam a trágica morte da mãe, seu pai continuou seu caso com Camila, a mesma mulher que desempenhou um papel importante na ruína do casamento de seus pais e que havia ferido sua mãe. Mas Charles não parou por aí, pois também queria se casar com a mulher que havia causado tanta dor à sua família, mas os rapazes não queriam isso. Eles não queriam Camila como parte de sua família ou lar. Nas memórias de Harry, Spare, ele revelou que ele e William imploraram ao pai para que não se casasse com Camila. Pediram-lhe que se casasse com qualquer outra pessoa, menos com a mulher que magoara a mãe deles. Mas o príncipe Charles não deu atenção aos apelos dos filhos. Eles eram muito jovens para entender o amor que ele sentia por Camila, e ele não se importava com a desaprovação deles, assim como não se importava com a desaprovação da mãe em relação ao seu relacionamento com Camila. Charles contou-lhes que iria casar com Camila. Os rapazes não tiveram outra escolha senão aceitar e desejar felicidades ao pai pela sua decisão. No entanto, o príncipe Charles e Camila não casaram imediatamente. Isso porque a rainha Elizabeth II desaprovava o casamento, e Charles era o futuro rei. Ele precisava da aprovação da mãe para que o casamento acontecesse, pois não queria perder seu título ou posição como futuro rei. Embora a rainha Elizabeth tenha negado sua aprovação, Camila já estava envolvida na vida dos filhos, pois ela e Charles começaram a morar juntos. Mas esse não foi um momento fácil para Camila, já que William e Harry não a receberam de braços abertos. A primeira vez que Camila encontrou o príncipe William foi em 1998, um ano após a morte da princesa Diana. Camila se sentiu extremamente desconfortável, e dizem que tremia como uma folha, de tanto medo e culpa que sentia. Ela tinha consciência do papel que desempenhou no fim do casamento de Charles e Diana, e sabia que os filhos de Diana a culpavam, pelo menos em parte, pelo que havia acontecido à mãe. Após o primeiro encontro e a saída de William, Camila imediatamente pediu um gin tônica para se acalmar, pois estava apavorada. Fontes internas relataram que o primeiro encontro entre Camila e William não foi nada cordial. William manteve uma expressão impassível o tempo todo. Assim como Harry, ele nutria um profundo ressentimento por ela, e não confiava nela. Mas quem poderia culpá-lo depois do que ela fez à sua mãe? Em abril de 2005, 8 anos após a morte de Diana, a rainha Elizabeth deu sua aprovação ao casamento de Camila e Charles. Mas isso não melhorou o relacionamento entre Camila e o filho de Diana. William e Harry apenas toleravam a presença de Camila. Camilla, ciente de como eles se sentiam, mantinha distância. Ela não agia como uma figura materna para os rapazes. Ela deixou isso a cargo do pai deles e raramente interferiu na relação de Charles com os filhos. E mesmo que tivesse tentado, os meninos não teriam aceitado bem a sua opinião. Ela era uma estranha para eles. Uma mulher que eles só se obrigavam a respeitar por causa do pai. No entanto, foi relatado que houve momentos em que Camila interveio para conversar com os meninos, especialmente quando eles pareciam desrespeitar o pai. Ela ocasionalmente intervinha para apoiar o marido, mas não por preocupação maternal. E, com o passar dos anos, à medida que os meninos cresceram, passaram a ter opiniões diferentes sobre Camila e a não gostar dela. Ainda assim, Camila tentou conquistar a simpatia do público enquanto se esforçava para mudar a narrativa em torno de sua imagem. Mas será que conseguiu? Vamos descobrir. A rainha Elizabeth certa vez chamou Camila de mulher perversa, devido à forma como ela colocou a família real no centro de escândalos. Mas Camila lutou para mostrar que era uma boa mulher. Ela começou a se envolver com instituições de caridade como a Sociedade Nacional de Osteoporose e programas de alfabetização, mostrando ao público o bom trabalho que realizava. Mas Camila foi acusada pelo príncipe William de supostamente vazar histórias da realeza para a imprensa. Dizia-se que essas histórias a retratavam de forma favorável, enquanto colocavam outros membros da família real no meio de escândalos. Isso desviou a atenção da mídia de seu controverso casamento com Charles. E os filhos, segundo relatos, viram isso como calculado e manipulador, especialmente o príncipe Harry. O príncipe Harry manteve uma visão negativa de Camila até a idade adulta. Em sua autobiografia, Spare, ele escreveu que havia sido sacrificado no altar de relações públicas pessoal de Camila.
Harry explicou que Camila acreditava que a cobertura positiva da imprensa melhoraria sua reputação e aumentaria a aceitação pública de seu futuro papel como esposa de Charles. Segundo Harry, isso tornava Camila perigosa, pois ela havia sido retratada como vilã pela imprensa por seu papel na dissolução do casamento de seus pais e precisava reabilitar sua imagem. Camila começou a criar laços com a imprensa britânica e estava disposta a compartilhar informações pessoais sobre assuntos da família real com os jornalistas. Isso fez de Camila uma mulher perigosa na família real. M. Spare. Harry também descreveu seus sentimentos conflitantes sobre ter uma madrasta que, segundo ele, o havia sacrificado recentemente em seu altar de relações públicas, fornecendo à imprensa informações pessoais sobre sua família. Apesar das acusações de Harry, Camila não respondeu, mas uma coisa era certa. Nenhum dos filhos de Diana jamais perdoou Camila pelo que ela fez à mãe. Eles ainda guardavam rancor dela, mesmo que William ainda lhe sorrisse. Para entender a gravidade das ações de Camila, vejamos como ela entrou para a família. A verdadeira história real de Camila. A rainha Camila nasceu em 17 de julho de 1947, em Londres. Ela cresceu em Sussex com seus pais, Bruce e Rosalind Shand, e seus 2 irmãos mais novos. Seus pais eram ambos bem-sucedidos e ricos, sendo que seu pai chegou a ser vice-lord-tenente de East Sussex. Ela frequentou a Queen's Gate School em South Kensington, onde ficou famosa por contar aos colegas sobre sua ligação com a família real britânica, já que sua bisavó havia sido amante do rei Eduardo VII. Após concluir os estudos, estudou francês em Paris e retornou a Londres como debutante em 1965. Foi nessa época que ela conheceu Andrew Parker Bowles, um oficial da cavalaria com quem começou a namorar antes de conhecer o príncipe Charles, em uma partida de polo em 1970. Camila e Charles se gostaram imediatamente e se deram muito bem. De amigos, tornaram-se amantes. Embora Camila estivesse namorando Andrew na mesma época, ele não estava no país, pois seus deveres navais o mantinham longe da Inglaterra. Isso fez com que Charles e Camila passassem mais tempo juntos até que o dever o chamasse. Charles teve que se concentrar em sua carreira naval, o que o afastou de Londres por 2 anos. No entanto, ele e Camila mantiveram contato constante. Andrew Parker Bowles retornou a Londres quase ao mesmo tempo em que Charles partiu, e Camila reatou o relacionamento. Ele a pediu em casamento, ela aceitou, e eles se casaram em julho de 1973. Quando Charles soube do casamento de Camila, ficou chocado, pois ele e Camila ainda mantinham um relacionamento amoroso. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer. O príncipe Charles e Camila continuaram em contato e, em 1974, quando Camila teve seu primeiro filho, Tom Parker Bowles, Charles foi escolhido como seu padrinho. Isso demonstrava a proximidade entre eles. No entanto, o casamento de Camila tinha seus problemas, pois Andrew era infiel. Isso fez com que Camila se confiasse ao seu antigo amante, o príncipe Charles. Eles começaram a passar tempo juntos, nos braços um do outro. No entanto, nessa época, o príncipe Charles já havia conhecido Lady Diana Spencer e eles estavam se aproximando. Mas isso não impediu Charles de passar tempo com Camila. Ele gostou tanto do tempo que passaram juntos que chegou a comprar a Highgrove House e a tornou sua residência em 1980, devido à proximidade com Bolahide Manor, onde morava a família Parker Bowles. Enquanto mantinham um relacionamento discreto, o príncipe Charles continuou a cortejar Lady Diana publicamente e, a pedido de seu pai, o príncipe Philip, pediu-a em casamento. Casaram-se em 1981. Charles terminou seu relacionamento com Camila antes do casamento e decidiu concentrar-se em seu casamento com Diana. Ele e Camila continuaram amigos à distância por algum tempo, até que não puderam mais negar os sentimentos que nutriam um pelo outro. Reataram o relacionamento, apesar de estarem casados com outras pessoas. Camila tornou-se amante de Charles, assim como sua bisavó, Alice Keppel, fora amante do rei Eduardo VII. Mas Camila não planejava ser amante a vida toda, como sua bisavó. Ela queria um futuro com o futuro rei e fez questão de afastar Charles de sua esposa, já que ele passava a maior parte do tempo com ela em Highgrove ou na mansão Bolahide. Quando as amigas de Diana lhe contaram pela primeira vez que Charles a estava traindo com Camila, ela não acreditou, até começar a perceber os sinais. Charles estava cada vez mais ausente de casa. Ela viu cartas de amor nas malas de Charles, escritas por Camila, e também ouviu conversas telefônicas íntimas entre os dois. Diana ficou magoada e com o coração partido.
Ela mergulhou ainda mais na depressão, pois esse período coincidiu com o nascimento do príncipe Harry e ela já estava lidando com a depressão pós-parto. Isso a levou a desenvolver um transtorno chamado bulimia. Diana se entregou à autocomiseração, sentindo-se impotente e sem saber o que fazer. Temendo perder os filhos, ela se manteve em silêncio enquanto Camilla lhe roubava o marido. Diana permaneceu calada por anos, até 1992, quando decidiu revelar ao mundo a verdade sobre o que acontecia por trás da fachada de seu casamento de conto de fadas com o príncipe Charles. Diana colaborou com Andrew Morton, que publicou o livro impactante intitulado Diana, Sua Verdadeira História. O livro revelou as dificuldades que a princesa Diana enfrentou no Palácio Real, incluindo o caso do príncipe Charles com Camilla. Mas ela não pôde chamar Charles e Camilla de amantes. Em vez disso, descreveu-os como amigos próximos. A família real ficou furiosa com a publicação do livro e ameaçou processar Andrew, já que a princesa Diana negou ter trabalhado com ele na obra. Em 9 de dezembro de 1992, o primeiro-ministro anunciou a separação de Charles e Diana, embora não houvesse planos para o divórcio. Diana deixou o palácio de Buckingham, o que deu a Camilla e Charles mais liberdade para continuarem seu relacionamento. Entretanto, em 1993, o público tomou conhecimento de mais detalhes sobre o relacionamento de Charles e Camilla por meio do infame escândalo Camilla Gate. Quando a transcrição da conversa telefônica íntima entre Charles e Camilla vazou para o público, o momento mais memorável do escândalo envolveu Charles, brincando que queria morar nas calças de Camilla, mesmo que fosse um absorvente interno. Este foi um momento constrangedor para o príncipe Charles e toda a família real. A rainha Elizabeth ficou tão constrangida que evitou compromissos públicos desnecessários durante esse período. Charles também evitou ser visto em público por algum tempo, já que a publicação da ligação telefônica tornou impossível para ele negar seu envolvimento com Camilla. Mas a história não termina aqui. Apesar da desaprovação pública, Camilla e Charles continuaram se encontrando. Em janeiro de 1995, o marido de Camilla, Andrew Parker Bowles, entrou com um pedido de divórcio. Ele havia terminado o casamento. No entanto, para Charles a situação foi diferente, já que ele e Diana ainda não estavam divorciados. Charles também veio a público e declarou em uma entrevista que havia traído Diana, mas somente depois que a relação entre eles se tornou irreconciliável. Contudo, ele não recebeu a simpatia do público, pois a maioria das pessoas o culpava por tudo o que Diana estava passando. Após a entrevista de Charles, Diana decidiu fazer algo inesperado. Ela concedeu uma entrevista bombástica a Martin Bashir para a série Panorama da BBC em novembro de 1995. Durante a entrevista, Diana declarou, de forma memorável: "Éramos 3 neste casamento, então estava um pouco cheio." Ela descreveu Camilla Parker Bowles como a terceira pessoa em seu casamento que contribuiu para o seu rompimento com o príncipe Charles. À medida que a presença de Camilla tornava o casamento insuportável, milhões de pessoas observavam Diana e se comoviam ao vê-la admitir os desafios que enfrentava na família real. A princesa Diana também revelou que certa vez confrontou Camilla durante a festa de 40 anos da irmã de Camilla, Lady Annabel Goldsmith, em Londres. Ela havia dito a Camilla para se manter longe de seu marido, mas isso não impediu Camilla de passar tempo com Charles. Alguns meses após a publicação da entrevista, o príncipe Charles e Diana finalizaram o divórcio. Depois do divórcio, Diana começou a namorar Dodi Fayed, filho de Mohammed Al Fayed, um bilionário. Ela parecia feliz com ele, pois também se dedicava a causas beneficentes, como sempre fizera, e passava as férias com os filhos. No entanto, a felicidade de Diana foi interrompida abruptamente por uma tragédia inesperada. Em agosto de 1997, a princesa Diana sofreu um acidente de carro em Paris e faleceu. Isso foi chocante e devastador. O público passou a nutrir ainda mais ressentimento por Camilla, com muitos a culpando pelos incidentes que levaram à morte da princesa Diana. Muitos acreditavam que, se a princesa Diana tivesse permanecido casada com o príncipe Charles, ela ainda poderia estar viva. Contudo, nem mesmo a perda da princesa Diana impediu Charles e Camilla de continuarem seu relacionamento, apesar da desaprovação da rainha e do público. Apesar do ressentimento que enfrentou, Camilla nunca se afastou de Charles e, eventualmente, a família real teve que aceitá-la. Em 9 de abril de 2005, o príncipe William e Camilla se casaram em uma cerimônia civil em Windsor, mas ela não recebeu o título de Princesa de Gales, como a falecida Diana Spencer.
Camila recebeu o título de Duquesa da Cornualha e seria conhecida como Princesa Consorte quando Charles ascendesse ao trono britânico. No entanto, Camila não parou por aí após ser aceita pela família real. Ela estava determinada a conquistar também o público, o que acabou conseguindo. Embora muitos possam ter esquecido o papel que Camila desempenhou na destruição do casamento de Conto de Fadas de Diana, o príncipe William jamais se esqueceu, e é por isso que seus planos para a monarquia, após sua ascensão ao trono, não incluem qualquer papel ativo para Camila, além de assumir o título de rainha viúva. Mas quem sabe? Talvez ela seja forçada a se aposentar por conta própria no futuro, após William assumir o trono. O que você acha da declaração da família real sobre o futuro papel da rainha Camila? Você acha que o príncipe William fez a coisa certa ao excluí-la de seus planos futuros para a monarquia? Deixe sua opinião nos comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique nos vídeos a seguir que aparecem na sua tela. Você vai gostar.